Boa tarde, professor, tudo bem? Sorteamos o tema 3 e escolhemos fazer uma máquina de suco. Os integrantes do grupo são Chelis Carmenati Filho, Dante Gomes Xavier e João Henrique Aguiar. No programa da máquina de suco, a gente fez várias funções para ela funcionar corretamente. Então, a gente dividiu em várias funções e fizemos isso na nossa apresentação também. Cada integrante vai explicar 3 a 4 funções para conseguir destrinchar o trabalho inteiro. Eu vou começar explicando a def de limpar a tela, que é puramente visual, que é só para limpar o terminal depois que o sistema reiniciar ou fazer coisa desse. Para esse def funcionar corretamente, a gente usou a função import para importar o os e o time. Boa tarde, professora. Meu nome é João Henrique e eu vou estar apresentando as funções que eu fiz no trabalho. Para poder começar, a função verificar alertas de estoque é a função responsável por avisar o cliente quando falta algum ingrediente no estoque. Para isso, eu criei um dicionário com o nome e a quantidade para poder ficar mais fácil na hora de acessar. Também criei dentro dessa função a variável alertas texto, que vai ser responsável por armazenar os dados que vão ser adicionados posteriormente. Primeiro eu verifico se a quantidade de água é maior do que 300, que é a quantidade padrão. Se não for, ele já printa que falta água e não gera mais nada. Depois eu uso o loop for para ver se tem algum item com quantidade igual a zero, ou seja, que não tem mais, e armazeno ele dentro do alertas texto. Logo depois eu vou printar ele com as quantidades que forem igualadas a zero. Já que no menu formatação eu utilizei .center para poder centralizar no meio a parte de produtos. Usei LJust para poder alinhar à esquerda todas essas opções. Aqui embaixo também coloquei .center para as outras opções e LJust também para poder centralizar à esquerda. E usei a largura como 60 e os espaços que ficarem em branco eu preenchi todos com um ponto para poder ficar todos alinhados. E a parte de produtos e outras opções eu fiz com a barrinha. E a parte funcional, essa parte visual. A parte funcional é que eu crio uma variável para o cliente escolher qual opção que ele quer. Se essa opção tiver entre de 1 a 8, ele vai retornar a opção. Se não, ele vai ter que digitar uma opção válida. Já nessa função complemento, eu trago os valores, todas as opções de estoque de polpas aqui do dicionário. E crio uma variável 1,50, o valor extra é 1,50, que é o valor do adicional. Nós temos 3 sucos que tem adicionais, que é a opção 1, com o seu adicional sendo gengibre, opção 2 com a opção limão e opção 5 hortelã. Se ele não for nenhum desses 3, a opção, ele vai retornar 0, que ele vai só passar e vai ignorar. Caso seja algum desse aqui, ele vai criar, ele vai perguntar para o cliente se ele deseja adicionar. Se ele deseja, primeiramente vai verificar se tem o adicional no estoque. E se tiver, ele vai descontar 1 e vai adicionar o valor de 1,50. Se não tiver quantidade suficiente, ele vai printar que não tem e que vai ser servido sem o adicional e depois vai continuar normalmente o produto. Já que na função estoque eu utilizei os valores guardados em estoque de polpas, gasto de açúcar e decisão. Aqui eu já começo verificando se a quantidade de copos é maior do que 0, porque se não for, ele encerra o programa mostrando o faturamento. Depois eu verifico se a quantidade de água é maior do que 300, que se não for, ele não faz nada. Depois eu verifico se a quantidade de açúcar é maior do que 5, que é a quantidade mínima. Porque se não for, ele dá a opção do cliente continuar ou não. Caso o cliente queira continuar, o programa roda normalmente. Caso não, ele encerra o programa por causa da falta de estoque de açúcar. Depois, continuando, se tiver açúcar normalmente no estoque, ele desconta a quantidade devida, que é 5. Aí para cada polpa, a gente tem, se o estoque de polpa de laranja, no caso, for maior do que 0, ele desconta 300 de água, desconta a quantidade de polpas e desconta 1 de copo. E retorna verdadeiro, para ele continuar rodando o programa normalmente. Se não for maior do que, se não tiver polpa, ele encerra, dizendo que não tem quantidade de polpa necessária. E assim com todas as opções de suco que a gente... Outra função da nossa máquina de suco é a função escolha. Ela é o cérebro da nossa máquina. Ela, num sistema de if e elif, ela vai identificar qual opção você digitou, 1 a 8, e vai corresponder qual opção que ela quer, entendeu? Exemplo, você escolheu a opção 1, então ela vai ver que você escolheu suco de laranja, vai botar o preço, e dentro do programa, ela vai verificar se tem no estoque e verificar se você quer ou não o complemento. Aí, se você escolheu o complemento, ela adiciona também no preço. Agora vamos para a função cálculo. Essa função cálculo, ela tem 2 ações.
A primeira ação dela é um loop while que vai recebendo valores até chegar e, se caso ultrapassar, vai para a segunda ação, que é de identificar o quanto passou e dar esse valor como troco. Nesse loop while também, ela, conforme vai recebendo as cédulas, ela vai jogando para dentro do cofre da máquina. E pegando esse valor de troco, ela joga esse troco para a próxima função, que é a função caixa. Essa função caixa, ela realiza a devolução do troco. Exemplo, foi R$ 5. Então ela vai devolver esses R$ 5. E sempre vai dar preferência para as notas maiores. E desconta também do cofre da. Opa, Suzy, tudo bem? Aqui é Dante. Eu venho através desse vídeo só para concluir a explicação do código do nosso trabalho. Então vamos lá. Aqui a gente definiu a função cédulas e moedas. Qual é a função dela? Ela só tem uma função durante todo o código. E ela vai ser utilizada na opção de número 7, que é informações internas. Quando a gente seleciona essa opção por trás no código, ela vai chamar essa função de cédulas e moedas. E aí, o que ela vai retornar para a gente, né? O que ela vai trazer? Ela vai printar uma tabela com notas e moedas e vai mostrar, respectivamente, a quantidade de cada uma. Um exemplo, se a gente tem notas de R$ 100, do lado vai mostrar a quantidade de notas de R$ 100 naquele momento no sistema da máquina. A função almoxerifado, ela tem um parentesco. Ela só vai ser utilizada também uma vez durante o código todo, que é na opção de número 6, que é o estoque de ingredientes. Quando a gente seleciona essa opção por trás no código, ela vai chamar essa função. E ao chamar, o que ela vai retornar para a gente? Ela vai printar uma tabela. Essa tabela vai ter a quantidade de ingredientes, que no caso vão ser água, açúcar, copos, complementos, polpas. As polpas vai mostrar o suco, o valor dele, a quantidade de polpas gastas para produzir aquela uma unidade de suco. Ao lado vai mostrar a quantidade de polpas presente na máquina naquele momento. E também vai mostrar embaixo a quantidade de água gastas para produzir aquele suco. E esse aqui é o nosso while true, o nosso loop principal. É ele que vai deixar rodando o código continuamente, esperando um próximo cliente. Aqui a gente tem nosso gasto de açúcar sendo resetado, porque a gente está esperando por um novo cliente. Então ainda esse novo cliente não selecionou se ele deseja um suco com ou sem açúcar. Aqui é a opção do cliente, lá no menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente tem a questão do preço, isso aí já é lá na hora do pagamento. Esse primeiro if é só de verificação, caso o usuário desista da compra por falta de açúcar. Caso a gente tenha uma venda mal concluída, a gente vai dar como opção para o usuário: deseja voltar ao menu principal? S para sim, N para não. Se o usuário digita S, o que ele vai fazer? Continue. O que é essa ação de continue? Ele vai jogar a gente aqui para o início do nosso while. Vai repetir o processo todo de novo. Caso digite algo diferente de S, só vai encerrar a máquina. Break. Caso a gente teve uma compra bem sucedida, o que ele vai fazer? Vai chamar a função cálculo. O que a função cálculo faz? Contabiliza o dinheiro, notas, moedas, tanto faz. Ela vai também ver se o usuário precisa de troco. Se precisar, repassa o troco. Se não precisar, já entrega o pedido para o usuário. Após entregar o pedido, o que a máquina faz? Pega o valor da venda e armazena em faturamento total. Esse outro if, ele só vai ser utilizado na opção de número 8 do menu principal, que é o finalizar e ver faturamentos. O que ele faz? Ele vai imprimir para a gente o faturamento da máquina ao final do dia, ou sei lá, do total de vendas. E ao final vai encerrar a máquina também. Esse outro if, ele só quer, quando a gente tem aqueles menus 6 e 7, por exemplo, a máquina não vai voltar sozinha para o menu principal após o usuário visualizar a tabela. Depois que ele visualiza, a máquina não vai voltar sozinha para o menu principal. Então, ele vai dar a opção para o usuário: pressione Enter para voltar ao menu principal. Assim que o usuário executa essa ação, o continue, o que ele faz? Joga a gente para o menu principal de novo. E a gente também tem esse if, opções, igual a S. O que ele faz? Lá quando a gente termina de processar uma venda, a gente dá a opção, né, do usuário voltar para o menu principal ou encerrar. Se o usuário digita S, vai aparecer esse charme aqui, né, reiniciando o sistema. Se não,
ele só vai printar "obrigado pela preferência, volte sempre" e encerra a máquina.